Imagine, por um instante, que dentro de você ainda habita uma força serena, uma espécie de sabedoria adormecida, construída não pela juventude impetuosa, mas pelo tempo, pelas experiências e pelas cicatrizes que só a maturidade pode trazer. Aos 50 anos ou mais, a vida já lhe mostrou sua beleza e suas dores. Você já viveu perdas, superou obstáculos, enfrentou incertezas, e mesmo assim, segue aqui. Isso, por si só, já é uma prova de que há dentro de você algo inquebrantável. Mas talvez, em algum ponto dessa caminhada, você tenha começado a duvidar do seu valor. Pode ter sido após uma separação, a aposentadoria, a saída dos filhos de casa, ou simplesmente por perceber que o tempo está passando rápido demais, se você ainda não se reconhece por completo. De repente, o espelho não mostra apenas rugas, mostra uma identidade em busca de reconexão. A autoestima, que antes vinha da produtividade, da beleza, da juventude ou do reconhecimento externo, parece ter se tornado silenciosa. E nesse silêncio, muitos escutam as vozes da dúvida. Ainda sou relevante? Ainda tenho algo a oferecer? Ainda posso me reinventar? É nesse momento que o estoicismo, uma filosofia antiga, mas eternamente atual, nos oferece uma luz. Os estoicos nos ensinam que o valor verdadeiro não está no que os outros dizem, nem no que a sociedade valoriza no momento. Está no domínio de si mesmo, na capacidade de manter a calma em meio ao caos, de aceitar com sabedoria aquilo que não se pode mudar, com coragem, transformar o que ainda está ao nosso alcance. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores nomes do estoicismo, escreveu certa vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E é exatamente isso que este caminho propõe. Cultivar pensamentos que te elevem, que te lembrem da sua força, que te reconectem com a sua essência. Não se trata de apagar o passado, mas de compreender que ele foi o solo fértil para quem você é agora. E se você chegou até aqui, é porque já tem dentro de si tudo o que precisa para seguir. Só falta olhar para dentro e confiar novamente em si mesmo. Este conteúdo não é um manual de perfeição. É uma carta aberta à sua alma. Um convite para desacelerar, respirar fundo e dar um passo gentil na direção do seu próprio centro. Ao longo das próximas reflexões, vamos caminhar juntos por princípios estoicos que podem te ajudar a reconstruir, ou talvez redescobrir, uma autoestima sólida, serena e definitiva. Porque nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para se amar. Nunca é tarde para ser, com autenticidade, quem você sempre foi por dentro. Construa um conceito próprio mais positivo. Durante muitos anos, vivi sob a sombra das expectativas dos outros. Era como se, a cada decisão que eu tomava, uma parte de mim se perguntasse: o que vão pensar? Minha autoestima, sem que eu percebesse, foi sendo moldada mais pelos olhares externos do que pela minha própria voz. A opinião alheia se tornou régua, o julgamento uma constante, e eu, aos poucos, fui me afastando de mim mesmo. É um processo tão sutil quanto perigoso, abrir mão da própria verdade para caber no molde do mundo. Ao chegar à meia-idade, esse vazio se tornou mais evidente. Percebi que, por anos, vesti papéis: o profissional dedicado, o pai ou mãe exemplar, o amigo sempre disponível. E, no meio de tudo isso, me perdi de vista. Foi então que algo dentro de mim começou a despertar, uma necessidade profunda de voltar ao essencial, de descobrir quem eu era quando o barulho cessava, quando ninguém mais estava olhando. O estoicismo me ofereceu uma resposta. Construa sua própria cidadela interior. Um lugar seguro dentro de mim mesmo, onde eu pudesse repousar minha identidade sem medo, sem a necessidade de aprovação externa. Percebi que a autoestima verdadeira nasce quando aprendemos a olhar para dentro com honestidade e compaixão. Não se trata de ignorar nossas falhas, mas de não deixá-las definir quem somos. Comecei esse processo de forma simples, mas transformadora. Todos os dias, pela manhã, antes mesmo de olhar o celular, me sentava em silêncio e me fazia uma única pergunta:
Qual é o pensamento sobre mim que preciso abandonar hoje? Às vezes era a ideia de que já era tarde demais para mudar. Outras vezes, o medo de não ser bom o suficiente. A cada resposta, escrevia no meu caderno algo que resgatasse minha verdade. Um valor, uma virtude, uma lembrança de quando fui corajoso, generoso ou resiliente. Descobri que a mente tem o hábito de repetir velhas histórias, como discos arranhados. Você não é mais tão necessário. Ninguém nota seus esforços. Você já passou do seu auge. E por muito tempo, acreditei nelas. Mas o estoicismo me ensinou que eu posso escolher em que histórias acreditar. Que posso criar, com disciplina e constância, uma nova narrativa. Uma onde minhas experiências contam, onde meus silêncios têm valor, e onde cada ruga no rosto carrega uma história de superação. Decidi também mudar meu diálogo interno. Comecei a substituir frases duras por afirmações mais humanas. Dizia a mim mesmo: você está aprendendo. Você já passou por coisas piores e superou. Hoje você vai ser gentil com você. No início, parecia estranho, como se eu estivesse tentando enganar a mim mesmo. Mas, com o tempo, essas palavras começaram a germinar. E o solo, antes seco de tanto autojulgamento, começou a florescer em autoconfiança. Revisitei também minhas memórias. Não para me prender ao passado, mas para me lembrar de quem eu sempre fui. Aquela vez em que fui forte apesar do medo. Aquela escolha difícil que fiz em nome dos meus valores. Aquela ajuda silenciosa que ofereci, sem esperar reconhecimento. Eram provas de que minha essência nunca deixou de existir, apenas havia sido soterrada pelas exigências da vida. Criei rituais que me conectassem comigo mesmo. Caminhadas matinais sem destino certo, onde eu pudesse ouvir meus próprios passos. Leitura de textos filosóficos que me lembravam que não estou sozinho. Momentos de silêncio no fim do dia para agradecer por ter chegado até ali. Cada pequena prática era um tijolo na reconstrução da minha fortaleza interior. E, com o tempo, fui percebendo algo poderoso. Quando você se vê com mais amor, o mundo também começa a mudar. As críticas externas perdem força. As comparações se tornam irrelevantes. E você passa a se mover com mais leveza, porque já não precisa provar nada a ninguém, apenas ser fiel a si mesmo. Hoje, meu conceito próprio é simples, mas firme. Sou imperfeito, sim, mas também sou inteiro. Sou alguém que sente, que caiu e se levantou. Alguém que tem histórias para contar e ainda sonhos para viver. E isso basta. Não preciso mais me encaixar em expectativas alheias. Preciso apenas me lembrar, todos os dias, de quem eu sou quando me olho com verdade. Se você também sente que se perdeu de si ao longo dos anos, saiba que ainda dá tempo. Sempre dá. Basta parar, respirar e começar. A autoestima não nasce de elogios nem de curtidas. Nasce de decisões silenciosas, de pequenos gestos diários, de uma escolha corajosa. A de voltar para casa, para dentro de si. 2. Aceite-se como você é. Durante boa parte da vida, fui meu maior crítico. Observava-me com olhos severos, como se estivesse sempre sendo avaliado por um tribunal invisível. Cada erro era uma sentença. Cada falha, uma prova de incapacidade. E, como muitos de nós, caí na armadilha silenciosa de buscar uma perfeição que nunca existiu, nem nunca existirá. Passei anos tentando me consertar, me encaixar, me melhorar para ser aceito. Mas nunca me ocorreu que o primeiro passo para qualquer verdadeira transformação era simplesmente me aceitar. O estoicismo me ofereceu um novo olhar. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: aceite tudo o que vier amarrado ao fio da vida. E eu comecei a entender que aceitar não é desistir, nem se conformar. É reconhecer a realidade com clareza, sem a lente da rejeição ou da exigência. É olhar para si mesmo com honestidade, ao mesmo tempo, com compaixão. É parar de lutar contra quem você é, e começar a caminhar ao lado dessa versão sua, que tem marcas, histórias e nuances únicas. Chegar aos 50 anos ou mais é, por si só,
Um ato de coragem. Quantas batalhas você já enfrentou? Quantas noites mal dormidas? Quantas perdas? Quantas decisões difíceis? E ainda assim, aqui está você, respirando, buscando sentido, querendo se reconectar. Isso não é fraqueza, é força. E talvez seja a hora de parar de olhar para si com a rigidez de um juiz, se começar a olhar com o carinho de um velho amigo. Aceitar-se como você é envolve reconhecer que você não é apenas suas falhas. Você é também seus acertos, sua generosidade, sua capacidade de recomeçar mesmo quando tudo parecia perdido. Eu precisei escrever isso, várias vezes, no meu caderno, até que se tornasse verdade dentro de mim. Sou suficiente como sou, com todas as minhas imperfeições. Durante anos, a sociedade me ensinou a esconder o que não era ideal. A idade, por exemplo, como se o envelhecer fosse algo a temer, a disfarçar. Mas aos poucos fui aprendendo que envelhecer é um privilégio. É um sinal de que resistimos, sobrevivemos, amadurecemos. Minhas rugas são minhas histórias, minhas limitações, meus mestres. E quando aceitei isso, parei de lutar contra o espelho. Passei a ver beleza onde antes via apenas sinais do tempo. Também comecei a praticar a escuta interna. Em vez de abafar emoções como tristeza ou frustração, aprendi a acolhê-las. A tristeza me mostrava o que era importante. A frustração revelava que algo precisava mudar. Tudo, até mesmo o desconforto, podia ser um guia, desde que eu parasse de me julgar por sentir. Um exercício que mudou minha relação comigo mesmo foi escrever cartas de perdão para mim. Em cada uma, perdoava uma versão minha do passado. O jovem ansioso que tentou agradar a todos, o adulto que teve medo de arriscar, o pai ou a mãe que errou tentando acertar. Ao final de cada carta, eu escrevia: "Você fez o melhor que pôde com o que sabia naquele momento. E isso é o suficiente." E aos poucos, algo dentro de mim começou a se aquietar. A crítica cedeu espaço à compreensão. A rigidez se suavizou. Eu já não me cobrava ser forte o tempo todo, nem me envergonhava de precisar de ajuda. Descobri que aceitar quem sou não me torna passivo, me torna inteiro. E a partir dessa inteireza, sim, posso crescer, posso aprender, posso evoluir, mas por amor e não por rejeição. Aceitar-se também significa estabelecer limites. Dizer não quando necessário. Cuidar da própria energia. Respeitar os próprios ritmos. Por muito tempo, fui aquela pessoa que dizia sim para tudo, com medo de decepcionar. Mas percebi que me aceitar também envolvia honrar minhas necessidades. E que, ao fazer isso, eu me tornava mais verdadeiro nas minhas relações. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais um projeto inacabado. Vejo uma obra em andamento, viva, real, com suas rachaduras, mas também com brilho. Aprendi que o valor de uma pessoa não está em parecer perfeita, mas em ser autêntica. E quanto mais aceitamos quem somos, mais inspiramos outros a fazer o mesmo. Se você sente que está em guerra com partes de si, com sua idade, com seu corpo, com escolhas passadas, saiba que não está sozinho. E saiba também que essa guerra pode acabar hoje. Basta um gesto simples, parar de se agredir por dentro e começar a se acolher. Porque ninguém floresce sob ataque. Mas todos nós podemos florescer sob a luz da aceitação. E, acredite, aceitar-se como você é, exatamente agora, não é se conformar. É o primeiro passo para libertar todo o potencial que ainda existe aí dentro, esperando apenas por uma chance de respirar. 3. Trabalhe sua aparência física e mentalidade. Durante muito tempo, associei o cuidado com aparência a algo superficial, reservado apenas à juventude ou ao mundo das vaidades. Pensava, com a minha idade, não faz mais sentido. Mas o tempo e o estoicismo me ensinaram outra coisa. Aprendi que cuidar do corpo não é futilidade, é respeito. E que cultivar a mente não é luxo, é sobrevivência. Compreendi, enfim, que o bem-estar verdadeiro nasce do equilíbrio entre o que mostramos por fora e o que carregamos por dentro.
Aos 50, 60 ou mais, nosso corpo muda. A energia já não é a mesma. Os movimentos se tornam mais lentos, os sinais do tempo aparecem. Mas isso não precisa ser motivo de lamento. Pode ser um convite. Um convite para rever a relação com nós mesmos, para transformar o corpo em um templo sagrado que merece atenção, sem obsessões, sem cobranças, mas com presença. Comecei com passos pequenos. Uma caminhada leve pela manhã. Uma alimentação um pouco mais consciente. Dormir melhor. Alongar o corpo ao acordar. Nada drástico, apenas gestos gentis. E o mais importante, sem culpa. Sem aquela pressão de preciso emagrecer, preciso parecer mais jovem. Em vez disso, escolhi repetir a mim mesmo. Preciso me sentir bem. Preciso me cuidar porque me valorizo. O estoicismo me ajudou a cultivar essa disciplina serena. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E eu percebi que, ao disciplinar o corpo, também disciplinava a mente. Cada manhã em que eu colocava o tênis e saía para andar era um ato de soberania sobre a minha vida. Era como se eu dissesse ao mundo, e a mim mesmo, que ainda estou aqui, ainda ativo, ainda em movimento. Mas não foi só o corpo que precisei cuidar. A mente também pedia atenção. Durante anos, alimentei pensamentos automáticos, pessimistas, duros. Você já passou da idade. Agora é tarde para mudar. Não adianta mais. Esses pensamentos eram como pequenas gotas de veneno, pingando dia após dia, até intoxicar minha autoconfiança. Foi preciso limpar, renovar, substituir. Comecei a nutrir a mente com conteúdo que me inspirasse. Leituras filosóficas, reflexões, conversas com pessoas que também buscavam sentido. Evitei programas ou notícias que só me traziam ansiedade. Reduzi o tempo nas redes sociais. E aumentei o tempo comigo mesmo. Com um caderno na mão, escrevia o que sentia, o que pensava, o que precisava soltar. Não para organizar o mundo, mas para organizar o meu mundo interior. Percebi que o corpo e a mente estão entrelaçados. Quando cuido de um, o outro responde. Quando me alimento com mais leveza, penso com mais clareza. Quando me movo com regularidade, durmo melhor. Quando descanso de verdade, acordo com mais disposição. Não se trata de transformar o corpo em um troféu, e sim em um instrumento de conexão com a vida. E a mente, em vez de ser uma prisão de preocupações, passa a ser uma aliada silenciosa, presente, lúcida. Um dos maiores ganhos dessa jornada foi me libertar do ideal de perfeição. Aos 50, não preciso mais parecer com 30. Preciso apenas parecer comigo mesmo, em paz. E essa paz, descobri, transparece no olhar, no gesto, na forma como ocupamos o próprio espaço. Não importa se você tem cabelos brancos, cicatrizes ou um ritmo mais lento. Importa se você acorda e olha no espelho com respeito. Se você sente que está cuidando da sua casa, do corpo e da mente, com amor. Hoje, entendo que trabalhar a aparência física e a mentalidade não é vaidade. É gratidão. É dizer, obrigado, corpo, por tudo que me sustentou até aqui. É dizer, obrigado, mente, por ainda querer aprender, por ainda buscar crescer. É escolher viver com dignidade. E essa dignidade começa no cuidado diário, silencioso, mas transformador. Se você ainda acha que não vale a pena, que já passou do tempo, permita-se tentar. Dê um passo, respire fundo, estique o corpo, escreva uma linha, caminhe 10 minutos, beba mais água, leia algo que te inspire. Você não precisa mudar o mundo hoje, só precisa escolher, com carinho, não se abandonar, porque enquanto houver vida, haverá possibilidade de renovação. E o cuidado com seu corpo e sua mente será sempre um dos atos mais bonitos de amor próprio que você pode oferecer a si mesmo. 4. Assuma responsabilidade absoluta por tudo o que te acontece. Durante muitos anos, culpei as circunstâncias, o destino, a crise,
as pessoas ao meu redor. Se algo dava errado, a culpa era externa. Um chefe injusto, uma família exigente, a sorte que nunca parecia estar ao meu lado. E assim, fui me afastando silenciosamente do poder que eu tinha sobre a minha própria vida. Foi preciso encarar um fracasso doloroso, um daqueles que desmontam nossas certezas, para eu começar a olhar para dentro. A ficha caiu numa noite silenciosa, olhando para o teto, sozinho com meus pensamentos. Uma pergunta simples, mas poderosa, surgiu. E se isso também for responsabilidade minha? O estoicismo me deu coragem para continuar escavando essa ideia. Ao invés de buscar culpados, comecei a buscar consciência. Os estoicos ensinam que, mesmo diante das situações que não controlamos, sempre temos controle sobre a nossa atitude. E que assumir responsabilidade não é assumir culpa, é assumir poder. A diferença é profunda. Culpa paralisa, castiga. Responsabilidade liberta, transforma. Ao aceitar que parte do que eu vivi era resultado das escolhas que fiz, ou das escolhas que deixei de fazer, eu deixei de ser vítima e comecei a ser protagonista. Passei a praticar o que chamei de diário da responsabilidade. Todas as noites, antes de dormir, eu escrevia 3 situações do dia em que algo me incomodou. Ao lado de cada uma, respondia: o que eu poderia ter feito diferente? Não para me culpar, mas para entender o que estava ao meu alcance. E, aos poucos, fui percebendo padrões, repetições, pequenas atitudes inconscientes que, somadas, moldavam minha realidade. Um exemplo simples: eu me irritava quando amigos desmarcavam compromissos de última hora. Em vez de me fazer de vítima, comecei a me perguntar: será que fui claro sobre como isso me afeta? Será que escolhi bem as pessoas com quem me envolvo? A resposta, quase sempre, revelava algum ponto cego. Outro exercício poderoso foi substituir a pergunta "por que isso está acontecendo comigo?" por "para que isso está acontecendo comigo?" Essa mudança de perspectiva, aparentemente sutil, abriu portas. Em vez de resistir ao que doía, comecei a aprender com aquilo. Cada desafio se tornava um espelho. Cada desconforto, um chamado para o crescimento. Assumir responsabilidade também significou sair da zona de conforto. Parar de esperar que os outros me salvassem, que o tempo melhorasse, que a solução caísse do céu. Comecei a agir. Se queria mais saúde, mudei minha alimentação. Se queria mais paz, reduzi meu consumo de notícias tóxicas. Se queria relações mais saudáveis, comecei a conversar com mais clareza, a ouvir com mais presença. Claro que houve resistências. Algumas pessoas estavam acostumadas com o meu papel de coitado, de bonzinho que sofre calado. E quando mudei, quando comecei a dizer não ou a colocar limites, o incômodo apareceu. Mas entendi que isso também fazia parte. Que crescer exige coragem, inclusive para lidar com quem não quer ver a nossa mudança. O mais bonito desse processo é que, quanto mais assumi minha parte, mais recuperei a confiança em mim mesmo. Não porque tudo passou a dar certo, mas porque eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu teria condições de lidar. Com calma, com lucidez, com dignidade. E é exatamente isso que o estoicismo propõe: um retorno ao centro. Um compromisso com a própria postura diante da vida. Não podemos controlar as marés, mas podemos aprender a navegar. Hoje, quando algo sai do previsto, um atraso, uma crítica, uma frustração, eu respiro e pergunto: como posso responder a isso de forma mais sábia? Essa pergunta simples, repetida com frequência, tem o poder de mudar tudo. Ela me devolve o poder. Ela me reconecta. Assumir responsabilidade absoluta não é se tornar rígido, nem se sobrecarregar. É, acima de tudo, honrar a própria trajetória. É reconhecer que a vida é um campo de possibilidades e que cada escolha nossa, pequena ou grande, desenha o caminho. Se você sente que tem vivido à mercê do acaso, que o controle escapou das mãos, eu te convido a olhar com mais profundidade. Nem tudo é sua culpa.
Mas tudo pode ser um aprendizado. E cada atitude consciente é um passo a mais rumo à liberdade interior. Porque no final das contas, assumir responsabilidade é um ato de amor próprio. É dizer a si mesmo: eu mereço uma vida vivida com intenção. E sou capaz de construí-la. 5. Melhore o seu diálogo interno. Durante décadas, minha mente foi palco de batalhas silenciosas. Às vezes, o inimigo tinha o rosto de um chefe severo, de um parente crítico, de uma sociedade que me cobrava mais do que eu podia dar. Mas, na maioria das vezes, o inimigo era eu mesmo. Aquela voz interna, sutil, mas implacável, que dizia: você não é bom o bastante. Essa voz não grita. Ela sussurra. E por isso é ainda mais perigosa. Está presente quando cometemos o erro e imediatamente pensamos: como fui burro? Ou quando nos olhamos no espelho e soltamos: já fui melhor. Ou ainda quando deixamos de tentar algo novo porque acreditamos, lá no fundo, que não vai dar certo. Foi só depois dos 50 que comecei a perceber o quanto esse diálogo interno moldava a minha realidade. Que as palavras que eu dizia a mim mesmo tinham o poder de me erguer, ou de me enterrar. E, como ensina o estoicismo, percebi que não é o mundo que nos derruba, mas sim a forma como interpretamos o mundo. A partir disso, decidi mudar a maneira como eu me tratava. Não foi fácil no começo. Afinal, estava acostumado a exigir, punir, cobrar. Era como se eu acreditasse que a autocrítica constante era sinal de disciplina. Mas, na verdade, era um peso desnecessário que me impedia de respirar com leveza. Comecei pequeno, prestando atenção aos pensamentos automáticos. Percebi que, ao menor tropeço, eu me xingava mentalmente. E que, ao receber um elogio, eu o diminuía com ironia ou descrença. Por quê, afinal, era tão difícil simplesmente me reconhecer? Foi então que criei um novo hábito, o de reescrever os pensamentos. Se eu pensava: você falhou de novo, eu respondia mentalmente: você está tentando, e isso já é valioso. Se surgia um você não serve mais para isso, eu corrigia: você pode aprender, no seu ritmo. Essas reformulações não foram mágicas, mas foram consistentes. E isso fez toda a diferença, porque com o tempo, minha mente passou a repetir as novas frases com mais frequência. Eu estava, aos poucos, treinando um novo modo de falar comigo mesmo. Um modo mais compassivo, mais realista, mais amigo. Um dos momentos mais marcantes desse processo foi quando olhei no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, sorri para mim. Sem ironia, sem julgamento. Apenas reconhecendo ali uma pessoa que está tentando. Que já caiu, mas levantou. Que carrega marcas? Sim, mas também carrega luz. Comecei também a escrever afirmações realistas todas as manhãs. Não eram frases vazias como sou perfeito, mas sim compromissos sinceros, do tipo: item hoje eu escolho me tratar com respeito. Item hoje eu me permito errar e aprender. Item hoje eu valorizo cada passo, mesmo pequeno. Essas palavras me ajudavam a começar o dia com outra energia. E à noite, antes de dormir, escrevia 3 coisas que eu havia feito bem, por menores que fossem. Um gesto gentil, uma tarefa concluída, um pensamento positivo. Era minha forma de registrar que eu estava, sim, avançando. Melhorar o diálogo interno também impactou minhas relações. Quando comecei a me tratar com mais gentileza, passei a ouvir melhor os outros, a julgar menos, a me abrir mais. Percebi que, muitas vezes, tratamos os outros como reflexo da forma como nos tratemos. E ao transformar minha conversa interna, transformei também o tom da minha voz no mundo. Hoje, quando a velha voz crítica volta, porque ela ainda volta, às vezes, eu a acolho com maturidade. Não luto contra ela, mas também não dou mais o microfone. Ouço, respiro, e escolho outra narrativa. Uma narrativa mais humana, mais construtiva. Aos 50, 60 ou 70 anos, não precisamos mais provar nada para ninguém. Mas podemos, sim, cuidar do nosso mundo interior com mais consciência. Podemos parar de repetir frases que nos ferem e começar a nos falar como falaríamos com um amigo querido.
Porque no final, aquilo que você diz para si mesmo todos os dias constrói o chão sobre o qual você pisa. E merecemos caminhar sobre um solo firme, seguro e gentil. Então, da próxima vez que se pegar se criticando, pergunte: falaria isso para alguém que eu amo? Se a resposta for não, talvez esteja na hora de mudar o tom. Você ainda está aqui, ainda tentando, ainda aprendendo. Isso por si só já é admirável e merece ser reconhecido por você, antes de mais ninguém. 6. Tome ação hoje. Durante muito tempo, vivi preso entre planos e promessas. Listas de metas guardadas em cadernos, ideias brilhantes rabiscadas em guardanapos, sonhos que eu repetia como mantras para mim mesmo, sempre começando com um dia. Mas esse um dia nunca chegava, e a vida, silenciosamente, ia passando. Foi preciso um susto para eu acordar. Uma ligação no meio da madrugada, um problema de saúde na família, uma pergunta inesperada. O que você está esperando para viver? Essas palavras ecoaram como um trovão dentro de mim. Porque, no fundo, eu sabia. Estava esperando certezas, perfeição, tempo livre, energia. Estava esperando o momento ideal. Com isso, adiando a vida. O estoicismo me ensinou que o momento ideal é uma ilusão. Marco Aurélio escreveu: você vive como se tivesse 1000 anos pela frente. Mas o tempo que te resta é incerto. Use-o bem, enquanto o tem. Essa verdade, tão direta e incômoda, me fez olhar para meus dias com mais atenção. Quantas manhãs desperdicei rolando notícias sem fim. Quantas tardes deixei para depois. Quantas palavras guardei por medo de não ser compreendido. Percebi que, para mudar a minha vida, não precisava de mais tempo, precisava de mais ação. Ação simples, direta, imperfeita. Porque é ela, e não os pensamentos, que transforma a realidade. Comecei com pequenos gestos. Em vez de planejar uma rotina de exercícios ideal, calcei os tênis e caminhei 15 minutos. Em vez de esperar a motivação perfeita para escrever, abri o computador e digitei meia página. Em vez de aguardar coragem para fazer aquela ligação importante, disquei o número e disse: oi, precisamos conversar. A mágica estava em começar. Só isso. Criei um pacto silencioso comigo mesmo. Se uma ideia fosse importante, eu teria 60 minutos para dar o primeiro passo. Sem analisar demais, sem deixar para depois. Esse pequeno compromisso mudou tudo. Porque, em vez de viver na cabeça, comecei a viver no presente. E mais, aprendi a respeitar os passos curtos. Nem todo avanço precisa ser um salto. Às vezes, levantar da cama e arrumar o ambiente já é uma vitória. Às vezes, dizer não a algo que me drena é uma ação poderosa. Às vezes, apenas respirar fundo e dar sequência ao que comecei já é um ato de coragem. Com o tempo, desenvolvi estratégias para me manter em movimento. Antes de dormir, escolho uma única ação concreta para o dia seguinte. Nada grandioso, apenas algo que me aproxime da pessoa que desejo me tornar. Pode ser enviar um e-mail, caminhar 20 minutos, organizar um espaço, ouvir alguém com atenção. O importante é que seja feito. Não pensado, não adiado, feito. Descobri também o poder do ritual. Sempre que concluo uma tarefa difícil, celebro. Pode ser um café especial, uma caminhada ao pôr do sol, uma oração silenciosa de gratidão. Pequenas recompensas que comunicam à minha mente: você fez. Você é capaz. E isso me impulsiona a continuar. Claro que ainda existem dias de dúvida, de cansaço, de desânimo. E tudo bem. O estoicismo não propõe uma vida perfeita, mas uma vida com presença. Em vez de me culpar por parar, respiro e volto. O importante não é nunca cair, é sempre voltar. Aos 50, 60 ou 70, talvez você ache que já é tarde. Mas eu te garanto, enquanto houver respiração, há possibilidade. Não importa quantos anos se passaram. O que importa é o que você faz com o agora. Porque o agora é tudo o que você realmente tem. Então, se tem algo que seu coração está pedindo, comece. Não precisa fazer tudo hoje, mas faça algo hoje. Um pequeno gesto já quebra o ciclo da inércia.
já planta uma semente. Já muda a história. Pare de esperar coragem. Ela nasce na caminhada, não na expectativa. Pare de esperar motivação. Ela floresce na ação. O movimento, por mais tímido que seja, é sempre melhor que a estagnação. Hoje, antes de dormir, pergunte-se: qual é a menor ação que posso fazer amanhã que me aproxime de quem quero ser? E amanhã, ao acordar, faça. Não importa se imperfeito, torto, inseguro. Faça, porque o ato de agir é o maior presente que você pode dar a si mesmo. E quando olhar para trás, daqui a um mês, um ano ou uma década, você verá. O que transformou sua vida não foram as grandes decisões, foram os pequenos passos dados com coragem. Então, por favor, não adie mais. A vida não espera, e você merece vivê-la, com presença, intenção e movimento. 7. Identifique seus aspectos positivos. Durante boa parte da minha vida, eu soube listar com facilidade tudo aquilo que eu não era. Não sou bom o bastante. Não sou bonito o suficiente. Não sou inteligente como os outros. Era como se tivesse um radar infalível para os meus defeitos e um filtro opaco para as minhas qualidades. A autocrítica era tão presente, tão automática, que elogios me causavam incômodo. Como aceitar que havia beleza em mim, se eu estava tão acostumado a ver apenas as rachaduras? Foi só mais tarde, já com os cabelos grisalhos e o coração mais calejado, que entendi uma verdade simples. Não se trata de ignorar os nossos defeitos, mas de equilibrar o olhar. O estoicismo me ajudou a entender isso. Ele não nega a realidade, não nos convida a mascarar o que somos. Pelo contrário, propõe uma autoobservação profunda, mas sem julgamento. Marco Aurélio dizia: aceite tudo o que lhe é dado com humildade e use tudo o que lhe é dado com sabedoria. E isso também se aplica aos nossos dons. Foi então que comecei uma prática simples. Todas as manhãs, escrevia em um papel 3 aspectos positivos sobre mim. No início, foi difícil. A mente tentava sabotar. Isso é vaidade, exagero. Você está se iludindo. Mas insisti. Porque, no fundo, sabia que minha dificuldade de reconhecer minhas virtudes estava me impedindo de viver com plenitude. No começo, anotei coisas pequenas. Sou pontual, sei escutar, sou persistente. Com o tempo, percebi que essas qualidades, por mais simples que parecessem, sustentavam minha vida em momentos difíceis. Eram a base da minha resiliência. E então vieram outras: minha empatia, minha capacidade de ensinar, meu jeito calmo de lidar com o caos. Coisas que os outros até já tinham notado, mas que eu nunca tinha me permitido reconhecer. Essa prática diária foi mudando a forma como eu me via. E, com isso, mudou também minha postura diante do mundo. Quando nos enxergamos com mais clareza, passamos a ocupar o nosso lugar com mais dignidade. Não por arrogância, mas por presença, por coerência com quem somos. Identificar nossos aspectos positivos não é ignorar nossas falhas. É entender que somos um conjunto e que nossas virtudes também merecem atenção e cultivo. Lembro de uma tarde em que estava caminhando sozinho no parque. Estava pensativo, um pouco melancólico, relembrando erros do passado. De repente, ouvi uma criança cair da bicicleta. Sem pensar, corri, ajudei-a a levantar, limpei o joelho dela com meu lenço e disse com doçura: você vai ficar bem. Isso faz parte. Naquele momento, percebi: eu sou alguém que cuida. E essa percepção, tão singela, encheu meu peito de paz. Comecei então a prestar mais atenção aos meus gestos do dia a dia, os conselhos que dou, o tempo que escuto sem pressa, a paciência com quem está aprendendo, a forma como me refaço após os tombos. Tudo isso diz muito mais sobre mim do que as falhas que, por tanto tempo, ocuparam todo o espaço. Reconhecer seus aspectos positivos é também um gesto de gratidão. É dizer a si mesmo: obrigado por não desistir. Obrigado por tentar. Obrigado por, mesmo com medo, continuar. E quando passamos a ver o que temos de bom, algo bonito acontece.
começamos a ver isso também nos outros. A crítica dá lugar à empatia. O julgamento cede à compreensão. Porque sabemos, de verdade, que todos estamos tentando fazer o melhor com aquilo que temos. Hoje, minha lista de aspectos positivos continua crescendo. Não porque me tornei melhor, mas porque aprendi a olhar com mais honestidade e carinho para mim mesmo. Aos que acham difícil se elogiar, eu digo: comece com o que parecer mais simples. E repita, todos os dias, mesmo que sua mente resista. Com o tempo, essa resistência cansa e o reconhecimento floresce. Você é mais do que os erros que cometeu. É mais do que as críticas que ouviu. Dentro de você existe uma coleção de virtudes silenciosas, talvez esquecidas, talvez abafadas, mas vivas. Valorize-as. Cuide delas. Dê a si mesmo o direito de se ver com bons olhos. Porque quando reconhecemos a luz que temos, conseguimos caminhar com mais firmeza. O mais bonito, conseguimos iluminar também o caminho de outros. 8. Construa um ambiente que te eleve de forma positiva. Durante muitos anos, meu lar refletia exatamente o que se passava dentro de mim. Desorganização, cansaço, ruído. Quadros pendurados sem cuidado, objetos acumulados sem propósito, espaços esquecidos que pareciam guardar memórias que eu preferia não revisitar. Eu achava que isso era normal. Afinal, com a vida corrida, quem tem tempo para pensar na casa? Mas o tempo, esse mestre silencioso, me mostrou algo precioso. O ambiente em que vivemos não é neutro. Ele influencia diretamente o que sentimos, pensamos e até quem nos tornamos. O estoicismo, com sua sabedoria prática, nos ensina que devemos cuidar daquilo que está ao nosso alcance. E o nosso entorno, físico, emocional e até digital, está, em grande parte, sob nossa responsabilidade. Foi com essa compreensão que iniciei um processo de transformação. E não comecei contratando um decorador ou fazendo grandes reformas. Comecei com um gesto simbólico: abrir as janelas. Deixar o ar entrar. Deixar a luz tocar os cantos esquecidos. Depois, olhei ao redor com mais intenção. Havia livros que eu nunca mais leria, roupas que não usava há anos, papéis que só ocupavam espaço. Comecei a me desfazer do que não me servia mais. E, aos poucos, fui sentindo uma leveza que ia além do físico. Era como se, ao liberar espaço fora, estivesse criando espaço dentro. Troquei alguns quadros. Tirei as cortinas pesadas. Comprei uma planta. Sim, apenas uma. Mas aquela presença verde, viva, silenciosa, mudou algo no meu olhar. Me lembrava que a vida floresce quando cuidamos dela. Criei também um cantinho só meu. Um espaço pequeno, mas sagrado, onde coloco uma vela, meu caderno, uma almofada confortável. Ali, todas as manhãs, respiro, escrevo, agradeço. Esse ritual diário não é luxo, é autocuidado. É como começar o dia afirmando: eu mereço paz. Com o tempo, percebi que meu ambiente interno e externo estavam se harmonizando. Quando minha casa estava organizada, minha mente também ficava. Quando havia beleza nos detalhes, eu me sentia mais inspirado. E o contrário também era verdadeiro. Nos dias de caos emocional, era só olhar ao redor para entender que algo precisava ser ajustado. Mas o ambiente não é apenas físico. Ele também é social e emocional. Passei a observar com mais atenção as pessoas com quem convivia. Algumas me elevavam, conversas sinceras, apoio mútuo, silêncio respeitoso. Outras, infelizmente, me drenavam, reclamações constantes, julgamentos disfarçados de conselhos, negatividade que pesava o ar. Com respeito e maturidade, fui redefinindo os limites, afastando-me de algumas presenças e me aproximando de outras. Não por desprezo, mas por sabedoria. Porque, aos 50, aprendemos que não podemos mudar os outros, mas podemos escolher com quem compartilhamos nossos dias. Também reorganizei meu ambiente digital. Silenciei notificações que roubavam minha atenção. Deixei de seguir perfis que só mostravam vidas irreais.
Substituí isso por conteúdos que me inspiram, reflexões, histórias reais, aprendizados. Afinal, aquilo que consumimos todos os dias também forma o nosso entorno. Hoje, meu ambiente, minha casa, minhas relações, meus hábitos, é um reflexo da vida que escolhi construir. Simples, intencional, com significado. Não é perfeito. Às vezes bagunça, às vezes pesa. Mas agora sei como reequilibrar. Sei onde buscar refúgio. Sei o que me nutre. E você? Já olhou ao seu redor com carinho e atenção? Já se perguntou se seu ambiente te apoia ou te esgota? Construa um espaço que te eleve. Não precisa ser grande, nem caro. Precisa ser verdadeiro. Que tenha sua essência, sua história, sua paz. Porque quando o ambiente muda, a energia muda. E quando a energia muda, tudo ao nosso redor começa a florescer. Você merece viver em um lugar que acolha sua melhor versão. Comece com um gesto, uma gaveta, uma planta, uma conversa. E veja como, pouco a pouco, sua vida se transforma, de dentro para fora. Nova em vista em si mesmo. Houve um tempo em que eu acreditava que investir em mim era um luxo. Que era egoísmo pensar em meu bem-estar, que o tempo e o dinheiro deveriam ser sempre direcionados aos outros, às urgências do mundo, às demandas do cotidiano. Eu me colocava em último lugar e achava que isso era nobre. Mas com o passar dos anos, fui percebendo algo doloroso. Quando a gente se esquece de si mesmo, o corpo cobra, a mente enfraquece e o espírito se cala. Foi aí que comecei a me fazer uma pergunta simples, mas poderosa. E se cuidar de mim for, na verdade, um ato de responsabilidade? O estoicismo fala justamente sobre isso. Epicteto dizia: como um escultor molda a pedra para revelar sua forma, você deve moldar a si mesmo para revelar sua essência. Investir em si mesmo não é vaidade, é compromisso com a vida que ainda temos pela frente. É reconhecer que, para cuidar, amar e contribuir, é preciso estar inteiro. E estar inteiro exige presença, atenção e dedicação a quem somos. Minha jornada começou de maneira modesta. Reservei 30 minutos por dia só para mim. Sem celular, sem distrações. Nesse tempo, eu lia, refletia, escrevia. No início, parecia estranho. Eu me sentia culpado por não estar produzindo. Mas logo percebi. Esse tempo era meu alimento. Decidi também cuidar do corpo com mais carinho. Não por estética, mas por gratidão. Afinal, ele me carrega há décadas. Comecei a caminhar com mais frequência, a fazer alongamentos, a me alimentar com mais consciência. Não foi uma mudança radical, mas constante. E foi o suficiente para que eu sentisse mais energia, mais disposição, mais leveza. Investir em si mesmo também significa aprender. Voltar a estudar, a descobrir, a se desafiar. Aos 50, 60 ou 70 anos, ainda temos muito o que viver e muito o que saber. Peguei gosto por cursos online, por livros sobre temas que sempre me fascinaram, por conversas com pessoas mais jovens que me trouxeram novas visões. Cada aprendizado era como uma janela aberta para um novo horizonte. E mais, passei a cuidar da minha saúde emocional. Aprendi a observar meus sentimentos sem julgar, a acolher minhas tristezas, sem negá-las, a conversar com um terapeuta, mesmo que antes eu achasse que não precisava. Porque reconhecer nossas dores também é um investimento. Evita que elas cresçam em silêncio e nos sabotem por dentro. Investir em si mesmo também é saber descansar. Não aquele descanso cheio de culpa, mas o repouso verdadeiro. Deitar sem o peso de 1000 tarefas não feitas. Dormir cedo. Acordar devagar. Escutar música com atenção. Ver o pôr do sol sem pensar em nada. E, acima de tudo, investir em si é escutar a própria alma. Quais são seus sonhos adiados? Suas vontades esquecidas? Que talento você escondeu por medo ou por vergonha? Nunca é tarde para resgatar aquilo que te faz vibrar. Se você toca violão, volte a tocar. Se sempre quis pintar, compre pincéis.
Se deseja escrever, pegue o caderno. Não importa se será bom ou útil, importa que seja seu, que seja verdadeiro. Com o tempo, percebi que tudo o que investi em mim retornou multiplicado. Mais equilíbrio, mais paciência, mais clareza. E isso refletiu em todas as minhas relações, com minha família, com meus amigos, com o trabalho. Porque quando estamos bem, damos o nosso melhor ao mundo. Aos poucos, o que era um esforço virou um hábito. E o hábito virou o estilo de vida. Então hoje, eu te convido. Invista em você. Sem pressa, sem cobranças, mas com constância. Você é seu maior projeto, sua maior responsabilidade e sua maior possibilidade. Porque ao cuidar de si com amor e dedicação, você não apenas floresce, você inspira outros a fazerem o mesmo. E a essa altura da vida, inspirar pelo exemplo é uma das maiores heranças que podemos deixar. 10. Use mantras de afirmação todas as manhãs. Durante muito tempo, eu acordava com a cabeça cheia. Antes mesmo de colocar os pés no chão, já surgiam pensamentos de cobrança, preocupação, frustração. Era como se o novo dia chegasse acompanhado de uma avalanche silenciosa. Você está atrasado. Você precisa resolver tudo. Você não é bom o suficiente. Era assim, todos os dias. Até que, um dia, parei e me perguntei: e se eu pudesse escolher com que voz quero começar meu dia? Foi aí que conheci o poder dos mantras de afirmação. Não como frases mágicas que mudam tudo num estalo, mas como sementes. Sementes de gentileza, de coragem, de clareza, que, quando regadas todos os dias, começam a florescer por dentro. No começo, confesso, achei estranho ficar repetindo palavras para mim mesmo, em voz alta ou em silêncio. Parecia coisa de livro de autoajuda. Mas decidi tentar. Afinal, já tinha tentado a autocrítica, a pressa, o perfeccionismo, e nada disso tinha funcionado. Comecei simples. Escolhi uma frase curta. Hoje, eu me trato com respeito. Repetia isso ao acordar, olhando no espelho. No primeiro dia, parecia artificial. No segundo, constrangedor. No terceiro, algo mudou. Meu olhar já não era tão duro. Minha postura, um pouco mais ereta. Meu coração, menos ansioso. E assim, fui construindo o meu próprio repertório de mantras. Frases que falavam diretamente com minha história, com meus desafios. Como: item sou suficiente como sou. Item tenho o direito de recomeçar. Item o que está ao meu alcance, eu farei com coragem. Item hoje é uma nova chance de viver com intenção. Com o tempo, essas palavras deixaram de ser frases, viraram lembretes. Âncoras. Pontes entre o que sou e o que quero ser. A ciência, inclusive, confirma isso. Nosso cérebro é moldável. A forma como pensamos influencia diretamente como sentimos e agimos. Quando repetimos afirmações positivas com sinceridade e constância, reeducamos nossos padrões mentais. Mas não é só isso. Os mantras matinais são também um gesto de cuidado. Um ritual que diz: eu mereço começar meu dia com gentileza. Não precisamos de horas. Bastam 3 ou 5 minutos. Um espaço tranquilo. Um espelho, uma xícara de café, o silêncio da manhã. Escolha uma ou duas frases que façam sentido para você. Repita. Respire. Sinta. Não espere que tudo mude de imediato. Mas observe, com o tempo, como seu diálogo interno vai se transformando. Como a voz da dúvida perde força. E como a voz da confiança, do equilíbrio, do afeto, começa a ganhar espaço. O que notei em mim foi surpreendente. Ao mudar a forma como falava comigo mesmo, comecei a mudar a forma como falava com os outros. Fiquei mais paciente, mais atento, mais presente. Em vez de começar o dia dizendo hoje vai ser puxado, comecei a dizer hoje é uma nova chance. E isso faz toda a diferença. Os mantras também me ajudaram a lidar com momentos difíceis. Quando enfrentei uma perda na família, repeti durante semanas:
Eu acolho a dor com ternura e sigo com amor. Essa frase não apagou a dor, mas me deu estrutura. Me lembrou que posso sentir e ainda assim continuar. Se você está lendo isso e nunca tentou usar mantras, experimente. Escolha uma frase simples, mas verdadeira, que te abrace, que te lembre da sua força. Escreva no espelho. Deixe um bilhete no travesseiro. Repita em voz baixa ao caminhar pela manhã. Com o tempo, essas frases se tornarão parte de você. Como uma música que embala os primeiros passos do dia. Como um sussurro amigo que diz: vai com calma, você está no caminho certo. Porque a forma como começamos o dia molda todo o restante. E começar com afirmações é como acender uma luz suave antes de abrir a janela. Ilumina de dentro, prepara o coração, desperta a alma. Você não precisa acreditar 100% nas frases logo de início, mas precisa dar a si mesmo a chance de tentar. E confiar que, dia após dia, palavra após palavra, você estará construindo não apenas uma rotina, mas uma nova relação consigo mesmo. Uma relação mais leve, mais respeitosa e profundamente transformadora. 11. Aprenda a dizer não. Durante grande parte da minha vida, eu disse sim demais. Dizia sim para convites que não queria aceitar, para tarefas que me sobrecarregavam, para conversas que me esvaziavam. Fazia isso porque acreditava que agradar os outros era o caminho para ser amado, aceito, valorizado. Mal percebia que, ao tentar agradar todo mundo, eu estava, pouco a pouco, me abandonando. Dizer não sempre me pareceu uma atitude dura, quase egoísta. Eu temia decepcionar, parecer ingrato, causar conflitos. Então, silenciava meus próprios desejos, sufocava minha intuição, fingia que tudo estava bem, enquanto por dentro, algo em mim gritava por respeito. Mas a maturidade, que só o tempo nos oferece, me ensinou algo simples e libertador. Dizer não é, muitas vezes, o maior ato de amor próprio que podemos praticar. E não é sobre rejeitar os outros. É sobre se incluir nas decisões. Sobre reconhecer que temos limites, necessidades, prioridades. E que essas escolhas merecem ser honradas, assim como respeitamos as dos demais. A filosofia estoica reforça esse ponto com clareza. Ela nos convida a focar naquilo que está sob nosso controle. Uma das únicas coisas verdadeiramente controláveis é a nossa resposta diante da vida. Dizer não é uma dessas respostas conscientes, maduras, corajosas. No início, não foi fácil. Lembro-me de uma vez em que um amigo me chamou para ajudá-lo em um projeto no fim de semana. Eu já estava exausto, precisava de descanso, mas a velha culpa veio. E se ele se magoar? E se eu parecer egoísta? Ainda assim, respirei fundo e disse com calma: desta vez, não poderei. Preciso desse tempo para mim. A surpresa veio na resposta dele: claro, você também precisa se cuidar. Percebi então que muitas vezes, o medo de dizer não está mais na nossa cabeça do que na realidade. Passei a praticar isso em situações maiores e menores. Recusar convites que me esgotavam. Dizer não a conversas carregadas de negatividade. Dizer não a papéis que me colocavam sempre como o salvador dos outros, às custas de mim mesmo. E, talvez o mais importante, aprendi a dizer não a mim mesmo quando necessário. Aos impulsos de querer fazer tudo ao mesmo tempo. A tentação de aceitar algo só para agradar. Aquela voz interna que dizia não decepcione ninguém, mesmo que isso custasse minha paz. Com o tempo, vi que o não pode ser dito com respeito, com afeto, com firmeza, que podemos negar sem machucar. E que, ao fazer isso, damos um exemplo de autocuidado aos que nos cercam. Porque, veja bem, quando dizemos sim para tudo, não estamos sendo generosos, estamos sendo ausentes de nós mesmos. A maturidade também me ensinou que toda escolha tem um custo. Quando aceitamos algo que vai contra nossa vontade, estamos trocando nossa energia por aprovação. E essa troca, a longo prazo, nos cobra caro: cansaço, frustração, ressentimento.
Dizer não é escolher com consciência. É alinhar nossa vida aos nossos valores, às nossas prioridades. É criar espaço para aquilo que realmente importa. É ter tempo para o que nos nutre, para quem nos ama de verdade, para o que faz nossa alma respirar. Hoje, meu não vem com mais leveza. Ele não é seco, nem agressivo. É claro, honesto, respeitoso. E quando preciso, uso frases que ajudam a suavizar. Item: agradeço muito o convite, mas desta vez vou recusar. Item: no momento, não posso me comprometer com isso. Item: preciso priorizar outras coisas agora, espero que compreenda. Na maioria das vezes, as pessoas entendem. E quando não entendem, talvez seja hora de rever a relação. Dizer não afasta quem te ama, revela quem realmente te respeita. Se você ainda tem dificuldade com isso, comece aos poucos. Escolha pequenas situações do dia a dia para praticar. Observe como se sente. Repare nas reações. E principalmente, escute a si mesmo. Porque seu corpo, seu coração e sua intuição sabem o que é bom para você. E não se esqueça, a paz que você sente ao dizer um não honesto vale mais do que qualquer aceitação forçada. Você já viveu tempo suficiente para saber o que te faz bem. Confie nisso. E lembre-se, toda vez que você diz não ao que te fere, está dizendo sim à sua liberdade, à sua saúde emocional e à sua verdadeira essência. 12. Pare de se comparar nas redes sociais. Lembro-me de quando as redes sociais começaram a se popularizar. No começo, tudo parecia leve. Reencontrar amigos, ver fotos de família, ler mensagens inspiradoras. Era uma janela para o mundo e, de certa forma, para o coração de quem estava longe. Mas, com o tempo, algo sutil começou a mudar. As redes, antes lugar de conexão, se tornaram vitrines de perfeição. Perfeição nos corpos, nas casas, nas viagens, nas relações. E, quase sem perceber, comecei a me comparar. Olha como fulano envelheceu bem. Ela viaja tanto, enquanto eu mal saio de casa. Como ele é produtivo, e eu aqui, sem ânimo. Cada deslizar de dedo parecia me lembrar do que eu não tinha, do que não fiz, do que poderia ter sido. E quanto mais eu comparava, mais me encolhia. A verdade é que nas redes sociais ninguém posta os dias de tristeza, as inseguranças, os arrependimentos, os silêncios. Ninguém compartilha os momentos de solidão profunda ou as lágrimas no travesseiro. Ali, vemos só o recorte, o brilho, sem a sombra, a fachada, sem os bastidores. E ainda assim, tomamos essas imagens como verdade e nos medimos por elas. Mas será justo comparar nossa vida inteira, com todas as suas dores, desafios e aprendizados, a uma fotografia cuidadosamente editada? Aos poucos, fui entendendo que essa comparação constante era uma armadilha, e que a liberdade começava quando eu parava de medir meu valor pelos padrões dos outros. A filosofia estoica nos ensina algo poderoso. A única comparação justa é com quem fomos ontem. Somos seres únicos, com histórias únicas, cicatrizes únicas e dons únicos. Ninguém passou pelo que você passou. Ninguém carrega o que você carrega. Ninguém enxerga o mundo exatamente como você. Por isso, a comparação é sempre injusta e, muitas vezes, cruel. Quando percebi o quanto isso estava afetando minha autoestima, tomei algumas decisões simples, mas transformadoras. A primeira foi limitar meu tempo nas redes. Estabeleci horários para acessar, evitei ficar rolando sem objetivo e desativei notificações que roubavam minha atenção. A segunda foi fazer uma limpeza no que eu consumia. Deixei de seguir perfis que me faziam sentir inferior, inadequado ou insuficiente. Em vez disso, passei a acompanhar páginas que compartilhavam sabedoria, autenticidade e humanidade. A terceira foi me reconectar com a realidade fora da tela. Voltei a caminhar observando o céu, a conversar com vizinhos, a saborear um café em silêncio. Percebi que a vida está acontecendo aqui, agora.
e que nenhum filtro digital substitui o brilho de um olhar verdadeiro, o calor de um abraço ou a paz de estar presente. Também passei a cultivar gratidão pelas minhas próprias conquistas. Em vez de me perguntar por que não sou como eles, comecei a perguntar: o que em mim é valioso e merece ser celebrado? E, com o tempo, descobri tanta coisa. A paciência que desenvolvi ao longo dos anos, a coragem de recomeçar depois das perdas, a sabedoria acumulada em cada erro superado, o amor silencioso com que cuidei da minha família. Nenhuma rede social mostra isso, mas são essas coisas que realmente constroem quem somos. Hoje, uso as redes com mais consciência, como uma ferramenta, não como um espelho distorcido. Compartilho o que é verdadeiro, leio o que me nutre e, acima de tudo, me lembro: a minha história é suficiente, exatamente como é. Se você também sente esse peso, essa cobrança invisível, eu te convido a fazer o mesmo. Desconecte-se um pouco, volte-se para dentro, olhe para a sua vida com mais compaixão. O que você conquistou, superou, aprendeu, vale mais do que 1000 curtidas. E quando aquela velha voz da comparação surgir, respire fundo e diga: eu honro o meu caminho, e ele é só meu. Porque, no fim das contas, a paz não está em parecer com ninguém, está em ser, com verdade, quem você sempre foi. 13. Construa um ambiente que te dê paz. Houve um tempo em que minha casa era apenas um lugar para dormir. As paredes carregavam o peso do cotidiano, e o silêncio não era paz, era cansaço. Eu chegava, deixava as chaves, acendia a luz, ligava a televisão para preencher o vazio. Mas, por dentro, sentia falta de algo que eu nem sabia nomear. Foi só depois de uma fase difícil, daquelas que nos forçam a olhar para dentro, que percebi: o ambiente em que vivemos influencia profundamente o que sentimos. E que, se eu queria paz na alma, precisava construí-la ao meu redor. O lar não é apenas o espaço físico, é um reflexo do nosso estado interior. Se está desorganizado, nos sentimos ansiosos. Se está escuro, parece que falta esperança. Se está cheio de excessos, é difícil respirar. Decidi então fazer algo diferente. Não uma reforma grandiosa, nem compras caras, mas um movimento de reconexão com aquilo que me traz serenidade. Comecei abrindo espaço. Literalmente. Tirei tudo o que não servia mais. Roupas antigas, objetos sem significado, lembranças que ainda doíam. Cada gaveta limpa era como se eu estivesse limpando também um canto da mente. Em seguida, reorganizei os móveis. Queria que a luz natural entrasse mais, que o ar circulasse, que cada canto tivesse propósito, que o simples fato de estar em casa fosse um alívio, não uma obrigação. Pintei as paredes de tons claros. Coloquei plantas, mesmo que simples, para trazer vida. Escolhi quadros que me inspiravam calma, em vez de imagens que me remetiam à correria. E criei pequenos rituais. Uma vela acesa à noite. Um cantinho para meditar ou apenas ficar em silêncio. Um lugar especial para meu café da manhã, longe do celular, perto da janela. O efeito foi quase imediato. Comecei a dormir melhor, a pensar com mais clareza, a valorizar o tempo que passava comigo mesmo, sem pressa, sem ruído. E entendi que paz não é luxo, é necessidade. E começa com escolhas pequenas, cotidianas. Percebi também que o ambiente de paz não é feito só de móveis ou decorações. Ele inclui sons, cheiros, energias. Passei a escolher músicas suaves para o início do dia. Troquei perfumes de limpeza agressivos por aromas naturais. Deixei de lado programas de televisão que só alimentavam medo e irritação. E o mais transformador, passei a escolher com mais critério as pessoas que frequentavam meu espaço. Não se trata de julgar ninguém, mas de entender que nem toda energia combina com a nossa. Que há visitas que chegam e nos deixam mais leves, e outras que saem, levando junto nossa tranquilidade. Se o lar é sagrado, ele merece ser respeitado como tal. Hoje, minha casa é mais do que um lugar onde moro.
É um espelho da minha escolha por uma vida mais simples, mais consciente, mais verdadeira. Cada canto reflete algo que importa. Cada objeto carrega uma memória boa, uma intenção, uma leveza. E sabe o que é mais bonito? Essa paz se espalha. Quando alguém entra, sente. Quando eu acordo, percebo. Quando os dias ficam difíceis, porque sim, eles ainda vêm. Esse ambiente me lembra que posso respirar fundo e recomeçar. Se você sente que sua vida anda pesada, olhe ao redor. O que na sua casa está refletindo esse peso? O que pode ser removido, reorganizado, iluminado? Talvez não seja necessário mudar tudo. Talvez seja apenas abrir espaço para o novo entrar. Porque às vezes, mudar uma almofada de lugar, tirar um quadro da parede, deixar a janela aberta já é um recomeço. Um sinal para o universo e para si mesmo de que você merece leveza. Aos 50, 60, 70 anos, não precisamos mais provar nada para ninguém. Mas podemos, sim, oferecer a nós mesmos aquilo que faltou por tanto tempo. Cuidado, beleza, paz. E tudo isso começa em casa. Construa, com carinho, um ambiente que te acolha, que te inspire, que te lembre, todos os dias, de quem você é e do quanto é bom voltar para dentro. Literalmente. 14. Confie na sua intuição para escolher o que é certo para você. Há decisões que parecem simples aos olhos dos outros, mas que, por dentro, nos pesam como montanhas. Trocar de cidade, encerrar uma amizade, dizer sim a um amor tardio, recusar uma proposta, mudar o estilo de vida. Em cada uma dessas encruzilhadas, o que mais nos confunde não é a dúvida externa, mas o ruído interno. E se eu estiver fazendo a escolha errada? Durante muitos anos, eu procurei respostas nos lugares errados. Lia conselhos em revistas, perguntava aos amigos, fazia listas de prós e contras. Mas, no fundo, eu já sabia. Havia sempre uma voz lá dentro, sutil, mas presente, que apontava o caminho. Eu só precisava escutar. A intuição não grita. Ela sussurra. Ela se manifesta naquela leve contração no estômago, no arrepio sem motivo, no suspiro mais longo, no alívio inexplicável quando imaginamos uma possibilidade, ou na angústia silenciosa que surge mesmo diante de algo que faz todo sentido racional. Com o tempo, e principalmente com a maturidade, aprendi que essa voz interior merece ser ouvida. Mais do que isso, merece ser respeitada. A filosofia estoica fala sobre a importância do autodomínio e da razão, mas não como negação dos sentimentos, e sim como alinhamento entre razão, emoção e ação. A intuição é esse fio invisível que une tudo isso. Ela não contradiz a razão, ela a complementa, porque ela carrega o acúmulo de experiências, de dores, de sabedorias não ditas que fomos cultivando vida afora. Ao longo dos anos, notei que toda vez que seguia a intuição, mesmo que isso significasse ir contra a expectativa dos outros, encontrei paz. E, toda vez que a ignorei por medo de julgamento ou por insegurança, acabei pagando o preço. Com arrependimento, ansiedade ou um sentimento de estar fora do meu próprio caminho. Lembro-me de quando recebi uma proposta de trabalho em outra cidade. Melhor salário, mais reconhecimento, promessas tentadoras. Todos ao meu redor diziam: você precisa aceitar, é uma grande oportunidade. Mas meu corpo não estava empolgado. Meu coração não se aquecia. E cada vez que pensava na mudança, sentia uma leve tristeza, como se algo estivesse sendo violado dentro de mim. Demorei dias para aceitar que aquela oferta não era para mim. E quando, finalmente, recusei, com medo, mas com firmeza, um peso imenso saiu dos meus ombros. Meses depois, vi que a empresa passava por uma crise e que, se eu tivesse ido, teria me desconectado de tudo o que realmente importava na minha vida naquele momento. A intuição sabia. Desde então, comecei a criar espaço para ouvi-la melhor. Criei momentos de silêncio. Diminuí o barulho externo e interno. Aprendi a observar como meu corpo reagia a certas pessoas,
decisões ou ambientes. E, acima de tudo, passei a confiar mais em mim mesmo. Isso não significa que todas as escolhas se tornaram fáceis, mas significa que, mesmo diante da incerteza, existe uma bússola aqui dentro que me orienta com verdade. E se por acaso eu me engano, tudo bem. O erro faz parte do processo. Confiar na intuição não é garantir que tudo dará certo, é garantir que, mesmo quando der errado, a decisão foi fiel a quem eu sou. Confiança não se constrói da noite para o dia. Ela é como um músculo, precisa ser exercitada. Comece com decisões pequenas. O que comer hoje? Aceitar ou não aquele convite? Qual caminho fazer na caminhada da manhã? Observe o que seu corpo diz, o que seu coração sente. Anote, reflita e, aos poucos, verá que a intuição se fortalece. E você também. Aos 50, 60, 70 anos, a intuição já não é algo vago. Ela é fruto da sua história, de cada erro superado, de cada recomeço, de cada momento em que você precisou seguir em frente com o que tinha e descobriu que era o suficiente. Você já tem todas as respostas que procura. Elas só precisam de silêncio para emergir. Confie. Confie no que te acalma, no que traz leveza, no que desperta alegria sem explicação. Porque, no fim, o que é certo para você não precisa ser certo para o mundo. Basta que seja fiel à sua essência. 15. Celebre sua evolução e inspire outros com sua jornada. A vida não é feita apenas de grandes conquistas, mas também, e talvez principalmente, de pequenos passos dados em silêncio. Acordar num dia difícil e ainda assim arrumar a cama. Enfrentar o medo e dar o primeiro passo. Pedir desculpas. Começar de novo. Dizer não. Dizer sim. Escolher a paz. Durante muito tempo, eu esperava que alguém reconhecesse meu esforço. Queria aplausos, palavras de incentivo, provas externas de que eu estava no caminho certo. Mas, com a maturidade, aprendi algo valioso. A evolução verdadeira não precisa de plateia. Ela precisa de presença e de coragem. Hoje, ao olhar para trás, vejo quantas batalhas silenciosas enfrentei, quantos momentos de dúvida superei, quantas vezes caí e me levantei, mesmo sem ninguém ver. E por isso, hoje, eu celebro a versão de mim que não desiste, que aprende, que sente medo, mas segue, que não é perfeita, mas é inteira. Celebro não porque cheguei a algum destino final, mas porque compreendi que cada passo vale por si só. Celebrar a própria evolução não é arrogância, é gratidão. É reconhecer que você já percorreu um caminho importante, que hoje você é mais sábio, mais consciente, mais verdadeiro do que ontem, que as dores do passado não foram em vão, que os erros viraram lições, que as feridas cicatrizaram e agora contam histórias de superação. E, ao celebrar, você inspira, porque há sempre alguém te observando. Um filho, um neto, um amigo, um vizinho. E, às vezes, até alguém desconhecido que cruzou seu caminho e se tocou com sua gentileza, sua resiliência, sua paz. Você pode não perceber, mas sua jornada transforma. Quando você escolhe viver com autenticidade, você mostra aos outros que é possível. Quando você honra quem se tornou, você dá permissão para que outros façam o mesmo. Não subestime o poder da sua história. Ela é única, rica, valiosa e, acima de tudo, necessária. Vivemos em um mundo que idolatra juventude, velocidade, aparência. Mas você, com seus anos de vivência, carrega algo que o tempo não pode comprar: profundidade. Você sabe o valor de um silêncio confortável, de uma conversa verdadeira, de um gesto simples. Você aprendeu, às vezes com dor, que a pressa rouba a beleza das coisas. E agora pode ensinar, com o exemplo, que viver com sentido é mais importante do que viver para impressionar. Se puder, compartilhe sua jornada. Escreva, grave vídeos, converse, ou simplesmente viva de forma tão verdadeira que sua presença seja, por si só,
uma inspiração. E se, em algum momento, a dúvida voltar, se você pensar que não fez o suficiente, que poderia ter ido mais longe, lembre-se disso. Você já chegou muito longe e ainda está em movimento. A evolução não tem prazo de validade. Não se esgota aos 50, 60, 70 anos. Ela se renova a cada dia em que você escolhe crescer. Então, hoje, celebre suas escolhas conscientes, seus limites respeitados, suas quedas transformadas em força, suas manhãs em que escolheu levantar, mesmo sem vontade, seus dias de choro que terminaram em esperança. E celebre também o que está por vir, porque enquanto houver vida, haverá caminho, haverá aprendizado, haverá beleza. Você é prova viva de que mudar é possível, de que viver com leveza é possível, de que o tempo, em vez de nos apagar, pode nos iluminar, se o usarmos com sabedoria. Por isso, com toda humildade e orgulho, diga para si mesmo: eu honro quem eu fui, celebro quem eu sou, e abro espaço para quem ainda posso me tornar. Sua história importa, seu exemplo inspira, e o mundo precisa de mais pessoas como você, conscientes, compassivas e dispostas a viver com alma.